Olá, turma! Vamos trabalhar hoje, então, o valor máximo ou mínimo da função quadrática, né? E esse valor máximo ou mínimo da função, então, nós obtemos através das coordenadas do vértice da parábola, né? Então, do nosso YV, tá? Então, dependendo sempre da concavidade da parábola, né? Ou seja, por conta do coeficiente A da função quadrática, né? Nós vamos determinar se a parábola ela terá um valor máximo ou mínimo. Então, quando o nosso A for maior do que zero, né? Que a nossa concavidade será voltada para cima, nós teremos um valor mínimo, né? E quando a concavidade é voltada para baixo, então, né? Quando o nosso A é negativo, nós teremos um valor máximo, né, na nossa parábola. Então, esse valor máximo ou mínimo, nós determinamos a partir do YV, né, das coordenadas do vértice da nossa parábola, ok? Então, aqui nós temos alguns esboços de gráficos, tá, da função quadrática, todos eles, então, determinados a partir do nosso discriminante, ou seja, do delta e do coeficiente A da função, tá? Então, aqui o nosso delta maior do que zero, onde tem duas raízes reais, né? Nosso delta maior do que zero. E o A, então, coeficiente A positivo, tá? Então, nesse caso, temos um valor mínimo. Quando a concavidade está nesse formato, nós temos o valor mínimo, que é aqui no ponto V, né? E um valor máximo, quando o nosso coeficiente A é negativo, nós temos o valor máximo também aqui no ponto V. Aqui, quando o nosso delta é igual a zero, né? Igualmente, então, um valor mínimo aqui, um valor máximo aqui. E quando o delta menor do que zero, que não temos raízes reais, né? Então, neste caso, a parábola não toca o eixo X e ficamos, então, com o valor mínimo aqui, ó, acima do eixo X, né? Uma parábola, né? Uma função totalmente positiva. E aqui um valor máximo, né? Então, abaixo do eixo X, também não toca o eixo X por conta do delta ser negativo, né? Então, temos um valor máximo aqui no ponto V também. Ok? Temos um exemplo, então, determinar o valor máximo ou mínimo da função definida por f de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos 2x menos 15, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, vamos olhar para o nosso A, tá? O nosso A é positivo, então, se ele é positivo, a concavidade da parábola é virada para cima, né? Então, ela é nesse formato assim. Sendo neste formato, ó, pessoal, concavidade voltada para cima, nós teremos, então, um valor mínimo, né? Então, o A maior do que zero, teremos um valor mínimo. Aplicando, então, o YV, ó, menos delta sobre 4A. Substituindo os valores aqui, ó, B ao quadrado, né? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C, tudo isso sobre 4A, tá? Resolvendo aqui a equação, nós encontramos, então, o valor de menos 19, tá? Então, esse é o valor mínimo da nossa função, ok? Seguindo, nós temos, então, aqui, ó, um exercício resolvido, onde pede para que determinar K para que menos 1 seja o valor mínimo da função. De lei, f de x igual a k menos 1, x ao quadrado, mais kx mais k menos 2, tá? Então, aqui primeiro nós precisamos determinar qual é o valor de k para que essa função tenha um valor mínimo de menos 1, tá? Então, pessoal, para que o valor seja mínimo, né, nós precisamos ter o nosso coeficiente A, né, positivo. Então para que a concavidade da parábola, então, seja voltada para cima, né, nesse formato assim, nós teremos um valor mínimo aqui embaixo. Então, k menos 1, né, o coeficiente A precisa ser maior do que zero. Então, k precisa ser maior que 1. Ok? Bom, já sei o que o k precisa ser. Então, qualquer valor
que seja diferente disso aqui, né, já não satisfaz a condição de ter um valor mínimo nessa função. Substituindo, então, os valores na fórmula do yv, ó, menos delta, tá? Então, aqui nosso b é o k, né? Então, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, tudo isso sobre 4a. Precisa ser igual a menos 1. Aí, pessoal, essa resolução, ó, ela está aqui ao lado, tá? Mais detalhada. Então, aqui nós resolvemos, primeiramente, precisamos realizar a propriedade distributiva aqui, né? Para que eu multiplique os termos e junte os termos comuns aqui, tá? Como aqui nós temos, então, juntando o que é comum, ó, menos 3k ao quadrado, mais 12k, menos 8, né? Sobre 4 vezes k menos 1. Nesse momento, pessoal, para facilitar, né, como tem menos aqui na frente do parênteses, eu multiplico tudo por menos 1, então, para que esses valores fiquem positivos. Multipliquei tudo por menos 1, e o 4 vezes k menos 1 passa para o outro lado, então, da igualdade, multiplicando 1, né? Um positivo agora, e vai ficar nesse formato aqui. Aqui também, ó, trazendo agora o 4 vezes k menos 1 para o outro lado da igualdade, né, com sinal negativo. Realizo também a propriedade distributiva aqui, né, e fico com estes valores aqui. Juntando, então, o que é comum aqui, né, 12k com menos 4k e menos 8 com mais 4, eu encontro essa equação do segundo grau aqui. Fazendo a báscara, então, para descobrir o valor das raízes dessa equação, nós temos k igual a 2 e k igual a 2 terços. Porém, como descobrimos aqui inicialmente que o k precisa ser maior do que 1, né? Então, desconsideramos esse valor aqui de 2 terços e o nosso k fica valendo 2. Ok? Seguindo, aqui nós temos então uma situação de um barco, né? Onde o capitão dispara um sinalizador para avisar a guarda costeira de uma situação de emergência. A trajetória que esse sinal luminoso descreve é um arco de parábola, né? Então, observem aqui o arco de parábola aqui no disparo do sinal luminoso, tá? A função que descreve, então, esse sinal é dada por ht igual a 80t menos 5t ao quadrado, sendo h a altura do sinal em metros e t o tempo decorrido após o disparo em segundos, tá? Em segundo, aliás. Observem, pessoal, ó, que o nosso a aqui é o menos 5, tá? Então, ele é negativo, né? Menor do que zero. E a concavidade, então, voltada para baixo, tá? Letra A. Qual é a altura máxima que esse sinal luminoso pode atingir? Toda vez que pedir altura máxima ou altura mínima, nós encontramos esse valor através do YV, tá? Então, substituindo aqui no delta, né? B ao quadrado, ó. Então, nosso B é 80. 80 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Como o meu C é zero aqui, ó, zera toda esta parte. Fica só o resultado de 80 ao quadrado, que é 6.400. Esse valor, então, dividido por 4A, né? 4 vezes menos 5, né? Menos 20. Menos com menos mais, 320, tá? Então, a altura máxima desse sinal é 320 metros. Letra B. O tempo em segundos, né? Quantos segundos se passa após o disparo até o sinal luminoso atingir a altura máxima, tá? Então, pessoal, pensem, vamos pensar juntos, ó. Quando ocorre essa altura máxima aqui, é exatamente no eixo de simetria da parábola, ou seja, nas coordenadas do vértice. Então, se o t aqui faz o papel do nosso x, né? Então, o tempo que vai levar para que esse sinal atinja a altura máxima seria o nosso xv, né? Então, calculando o xv aqui, menos b sobre 2a, menos 80 sobre menos 10, tá? Então, o tempo em segundos aqui resulta em 8.
Tá? Então, após 8 segundos do disparo, ele atinge a altura máxima de 320 metros. E aqui, então, para encerrar, uma questão da FUVEST, né? Uma questão que exige uma certa interpretação. Ela fala o seguinte: suponha que um fio suspenso entre duas colunas, tá? Aqui eu tenho a coluna H e a outra coluna H, situadas a uma distância D, né? Essa distância entre as duas colunas, assuma a forma de uma parábola, tá? Então aqui está o desenho da situação. Suponha também que a altura mínima do fio ao solo seja igual a 2. Então, essa distância aqui vale 2, né? E a altura do fio sobre um ponto do solo que dista D sobre 4 de uma das colunas seja igual a H sobre 2. E se H é igual a 3D sobre 8, então D vale quanto? Tá, pessoal? Vamos representar, então, tentar representar esse desenho no plano cartesiano. E para que isso fique mais fácil de resolver, nós traçaremos então o eixo Y, então, exatamente no centro aqui, no centro dessa parábola, tá? Para que seja uma estratégia para resolver essas questões que o desenho não aparece então no plano cartesiano, tá? Então, se eu traçar o eixo Y aqui exatamente no centro, né? Eu já tenho aqui, então, que esse 2, seria o meu C. Deixa eu passar um pouquinho aqui, Então, se ele está tocando o eixo Y aqui, quem toca o eixo Y é o coeficiente C da função, tá? Nós precisamos agora descobrir essa lei, né? A lei da função, para conseguir descobrir a distância, tá? Então, aqui estão as informações que o problema nos traz. A primeira informação, então, né? Se eu tenho o eixo Y exatamente aqui ao centro, tá? Então, todo esse pedaço aqui é a distância D, né? Do 0 até aqui é a metade da distância. E do 0 até aqui, para o outro sentido positivo, também metade da distância. 1/4 da distância, né, pessoal, estaria daqui a metade dessa distância aqui. Então, do 0 até o meio aqui daria D sobre 4, tá? Essa informação aqui, né, de quando um ponto no solo em que dista D sobre 4 de uma das colunas, a altura é igual a H sobre 2. Então, nessa distância aqui, nós temos a altura de H sobre 2. Por que tudo isso, tá, pessoal? Para que a gente consiga obter informações para resolver a lei da função, encontrar a lei dessa função e, então, fazer o que se pede aqui na resolução do exercício. Bom, descobrimos então que o nosso C é igual a 2. Toda vez que temos então uma parábola onde as coordenadas do vértice, né, o meu YV, ele fica sobre o eixo Y, então, nesse caso o nosso D sempre será 0, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu tenho o meu YV aqui sobre o eixo Y, né, o meu X vale 0 nesse momento aqui. Então, o meu XV, tá? A coordenada do X do vértice é igual a 0, tá? Como que eu encontro o X do vértice? Menos B sobre 2A. Então, esse 2A passaria para o outro lado, né? Aliás, para cá. E multiplicando por 0, então, eu tenho que B vale 0. Bom, já sei que o meu B vale 0 e que o meu C é 2. Então, a lei da minha função, por enquanto, está nesse formato aqui. Preciso agora descobrir o valor de A, tá? E olha as outras informações que nós temos. Quando a distância é D sobre 4, nós temos a altura igual a H sobre 2. Substituindo isso nessa lei da função aqui, então, o meu D sobre 4 elevado ao quadrado, mais 2, que é o C. Tá? Resolvendo isso aqui, nós obtemos, então, a equação 8H menos 32 igual a AD ao quadrado. Tá? Então, essa aqui é a equação 1. Quando temos agora, então, aqui, a informação que D, né, D sobre 2 vale H, substituindo, então,
da mesma forma, né, substituindo nessa lei aqui da função provisória que nós temos, ó, d sobre 2 ao quadrado mais 2, tá? Isso aqui resulta em 4h menos 8, tá? Notem, então, que 4h menos 8 e 8h menos 32, esses valores aqui se referem a AD ao quadrado, ó. AD ao quadrado igual, AD ao quadrado igual. Igualando, então, 1 com 2, nós temos que nossa altura vale 6, né? Descobrimos o H. Porém, não é o H que o problema pede, né, pessoal? O que ele está pedindo aqui? A distância, quanto vale esta distância? Então, ele nos traz a informação que a altura é igual a 3D sobre 8. Então, se a altura é 6 aqui, ó, substituindo, nós temos que a distância vale 16. Então, alternativa B. Certo, pessoal? Eu acho que deu para compreender, né? Por hoje era isso. Então, nas próximas aulas, nós trabalharemos as inequações da função quadrática e depois será o encerramento, então, da parte da função quadrática com alguns exercícios de vestibular. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima.